Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediu-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiramente, obrigado, Padre Robinson, pela confiança, me convidando para celebrarmos juntos essa Eucaristia. Depois, parabéns a vocês, porque não é tão simples ver, ou não é tão fácil ver uma comunidade que corresponde ao período, de novena do padroeiro como vocês. A igreja está praticamente repleta, parabéns. Normalmente a gente vai para essas missas de padroeiro, tem pouquinha gente, e aqui vocês responderam o sim e estão celebrando com a comunidade, em comunidade. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fechareis o coração. Olhando para o nosso querido José, ele ouviu a voz do Senhor e não fechou o coração. Maria ouviu a voz do Senhor e não fechou o coração. Padre, como ouvir a voz do Senhor hoje? Para Maria foi diretamente, um anjo apareceu a ela e conversou com ela. José ouviu a voz do Senhor por meio de um sonho. Deus continua falando conosco, diretamente com a sua palavra, quando nós ouvimos e damos atenção a essa palavra, quando lemos a Sagrada Escritura, principalmente quando vamos ler os Evangelhos, ouvir. Tem sempre aí alguém falando, nós recebemos no WhatsApp tantas pregações, tantas coisas dos Evangelhos diário. Ouvir o Evangelho, porque Jesus é palavra direta do Pai para nós, palavra definitiva de Deus. Então Deus fala conosco diretamente por Jesus Cristo, mas Deus fala também por meio de uma música, por meio de um filho que às vezes nos faz uma pergunta, ou nos diz algo que a gente até não gosta, Um filho puxando a orelha do pai ou da mãe, o esposo ou a esposa, o padre na pregação. Deus fala conosco nos acontecimentos à nossa volta, aquilo que se passa na casa do vizinho, que se passa na nossa vitória, no nosso mundo, e que chega e cai no nosso coração. Na hora que a gente ouve é bom, mas depois a gente fecha o coração. Esse é o nosso problema atual. Tudo vira coincidência para nós. Nós esquecemos de ler a mão de Deus que está ali, agindo, falando conosco. Mas nós olhamos e achamos que é coincidência e fechamos o coração. E Deus está tantas vezes ali batendo no porta do nosso coração, falando conosco.
Nesse período especial agora de Quaresma, quantos convites Ele nos faz à conversão. Padre Theo, por aí não dá certo. Padre Theo, olha o que está acontecendo no mundo. Veja os padres como estão, Padre Theo. Muda a sua ação e fala com cada um de nós. Olha o seu casamento, essa atitude na vida de casal não vai dar certo. Olha como você está vivendo a sua juventude. Outros jovens que passaram por aí não conseguiram chegar em bom lugar. E ele vai falando nos acontecimentos da vida. Nós fechamos o coração. E quando nós não fechamos o coração, primeira leitura. O que eu pedi para vocês era que me ouvissem. E quando vocês me ouvem, eu me torno seu Deus e vocês o meu povo. Nossa primeira leitura. Ele se torna o nosso Deus na medida que nós ouvimos, acolhemos e vivemos o que Ele nos pede. Porque senão, nós vamos colocando outros deuses na nossa vida. Ouvimos tantas doutrinas, ideologias, tanta coisa do tempo atual. Ouvimos tantas coisas que a mídia diz, aqueles nossos ídolos, seja do futebol, da música ou de que for, que nós idolatramos muitas vezes até sem perceber que estamos idolatrando. Ouvimos o que o mundo diz. Uma coisinha que me chama muita atenção e que a todo momento eu ouço: padre, todo mundo está fazendo. Por que todo mundo está fazendo se tornou agora o mandamento para nós? A palavra que nós seguimos é aquilo que todo mundo faz, todo mundo está fazendo. Se você me ouve, atende, acolhe, eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Nossa primeira leitura e nosso salmo que nos convida então, não fechar o coração. Não fechar o coração e estar pronto para acolher essa palavra e não permitir que ela dê aquele momentinho nosso e depois passa. Sabe quando acontece muito isso? Nos nossos retiros. Encontros que a gente faz para jovens, para casais, a gente sai num ânimo, tocou o nosso coração, parece que a gente vai consertar o mundo. Daí a pouco, relaxamos. E quando nós ouvimos, não podemos deixar de lado. Mesmo que haja consequências. Depois vocês parem e pensem em Maria. Ouvir a voz do Senhor e atender, não fechar o coração, trouxe muitas consequências para Maria. E não foram boas consequências. Depois, lá no final, hoje nós chamamos querida Mãe Maria, Santa Maria, Virgem Maria. Mas durante o período de caminhada dela, nada bom. Quantas dores, quantos sofrimentos. José também. Foi fácil. Até ele entender que aquele filho que Maria esperava era divino. Foi tão simples assim não. Nosso Evangelho. Jesus nos chama a atenção hoje para algo especial. A importância da unidade. A unidade que deve acontecer em nossa família. A unidade que deve acontecer em nossa paróquia, nossas comunidades. A unidade de vida nossa como irmãos e irmãs. E ele chama a atenção dizendo que até o demônio, até Satanás tem que estar unido. Já pensou? Até Satanás tem que estar unido, senão o reino dele não vai para frente não. E se nossa família não está unida, não irá para frente. Se tudo é motivo de divisão dentro das nossas famílias, não iremos muito longe. Na nossa paróquia, se tudo é motivo de divisão, de reclamação, de atrapalhar, não iremos muito longe. Jesus nos chama a atenção hoje então para que nós busquemos a unidade. Na nossa igreja, somos diferentes, com dons diferentes. Muitas vezes pensamos diferente do nosso padre, do nosso bispo, do nosso papa. Mas, mesmo na diferença, buscar aquilo que nos une. Estamos ligados pelo mesmo batismo, pelo mesmo Espírito que nos conduz. No mundo atual a gente vive tanta divisão. Vocês devem receber, porque eu como padre recebo tanta coisa no WhatsApp. E fala mal de um padre, fala mal do bispo, fala mal do papa, fala mal da igreja, e briga e diz que está dentro e está fora.
Não é essa a igreja de Jesus Cristo. A nossa igreja é a igreja da unidade. O Espírito Santo que nos une. E ela tem caminhado até hoje na união e não pode ser dividida. É isso que o Espírito Santo nos conduz. Então, celebrando essa Eucaristia de hoje, eu gosto sempre de pedir alguma coisa quando nós celebramos a Eucaristia. Vamos pedir a Deus a graça de estarmos atentos à voz dEle. Aquilo que Ele nos fala no dia a dia. Nas diversas maneiras que eu já disse. Seja numa homilia, na leitura nossa da Sagrada Escritura, seja numa música que nós ouvimos, naquilo que um filho nos questiona, um esposo, uma esposa, um pai, um amigo, seja naqueles acontecimentos do dia a dia, que tocam o nosso coração, que nos assusta, ou que nos chama muitas vezes, a uma maior atenção para com o próximo, uma maior caridade. Deus vai falando conosco, que Ele nos dê a graça de ouvir e distinguir a voz dEle, no meio de tanta barulhada desse tempo aí, porque Ele continua falando conosco. Mas não basta distinguir a voz, que o nosso coração não se feche, principalmente o convite que Ele nos faz à conversão, que não tenhamos medo de aceitar o convite que Deus nos faz, de mudar nossos passos, de mudar nossa vida, de nos converter, ter a coragem. Às vezes, para a gente deixar alguma situação de escravidão não é fácil não, Nós ouvimos agora esses dias o povo que sai lá do Egito, com Deus fazendo tudo, o tempo inteiro reclamando no deserto, querendo voltar para a escravidão, porque lá tinha carne, lá tinha cebola, lá tinha não sei o que, resmungando. E a gente às vezes se agarra em um pecado, tem medo de deixar, tem medo da solidão, tem medo da dificuldade, não, coragem. E que o Senhor nos dê também a graça da unidade. Unidade com o nosso bispo, com o nosso papa, com o nosso pároco, a unidade com nossas comunidades, a unidade na nossa família, a unidade de coração. Não podemos ser divididos. Até o mal tem que estar unido. Quanto mais nós que somos todos do bem, quanto mais somos nós que somos todos de Cristo e temos o dom de Deus no nosso coração, que caminhemos para a unidade, na unidade, com Cristo, por Cristo e para Cristo. Amém.